Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Fátima Roden, terapeuta, mentora, palestrante, tô vindo aqui e eu penso que essa live agora vai ficar como salva como parte 2 da live de hoje, Vencendo o Câncer, da série que eu estou fazendo no Outubro Rosa, Vencendo o Câncer. Às vezes acontecem essas intempéries, né, da tecnologia. Eu estava em live agora há pouco e do nada, assim, a live caiu. E eu estava falando sobre o diagnóstico do câncer. E eu estava chegando na parte da biópsia, do resultado da biópsia. Então agora não sei se a minha live vai ficar salva ou não, né? Talvez o vídeo carrega e amanhã vai estar disponível para mim baixar, para mim compartilhar. Então eu não vou repetir o que eu já falei lá sobre o diagnóstico. Eu vou continuar da onde eu parei e caso eu conseguir salvar aquele vídeo, vocês podem voltar lá e assistir. E caso eu não conseguir salvar, eu faço um outro vídeo falando do diagnóstico. Mas agora aqui eu vou falar como que foi receber o resultado da biópsia. Então eu estava contando que fui no médico, eu e o meu marido, para receber o resultado da biópsia. Ficamos esperando, contando os minutos, contando os segundos, momentos bem desafiadores, né? Quando você está sentado numa sala de um médico e esperando um resultado que vai mudar a vida de todos da família, não somente da pessoa que vai ser positivada, né, para câncer. Então, altera tudo, altera a rotina, altera a convivência, o relacionamento, altera tudo. E a gente estava bem apreensivo aguardando. E aí, quando a gente conseguiu chegar na nossa vez, a gente entrou na sala do médico, o médico estava sentado atrás da mesinha dele, a gente sentou no outro lado, e ele abriu a gaveta e tirou o exame, que ainda estava fechado, e pegou e abriu, não lembro se era com uma tesoura ou um estilete, abriu o exame, desdobrou, né, o envelope, colocou em cima da mesa o exame, olhou, minutos intermináveis. E aí, de repente, ele ergueu os olhos assim e disse, o exame deu o que eu esperava. Eu já tinha contado lá no outro vídeo, né, como que foi fazer a biópsia e tudo, né, eu já tinha sofrido bastante, ele nem tinha conseguido fazer a biópsia do jeito que ele desejou fazer, então eu acho que ele já estava calculando que pela dor que eu tinha, que era câncer, e aí ele simplesmente só leu o que estava escrito no papel, que na verdade eu não entendia nada, mas eu nunca mais me esqueço, a maneira como ele enfatizou e como ele trouxe o nome do câncer, aí ele colocou assim, você tem um carcinoma invasivo infiltrante grau 3. Não sabia nada o que significava isso. Aí ele me explicou um pouco, mas eu já não escutava mais quando ele falou aquilo, e é câncer, e a gente não tem como retirar somente o tumor, a gente precisa retirar toda a mama, porque o tumor é muito grande. Dá vontade da gente enfiar a cabeça num buraco, mas não tem buraco. Então a gente precisa manter a cabeça erguida. Meu marido só pegou na minha mão e eu fiquei muda, petrificada, eu não conseguia mais falar. A boca secou, palpitação cardíaca, ansiedade, pensamentos a mil, sem conseguir raciocinar e sem conseguir falar. Esses foram os sentimentos e as emoções que eu tive. Aí meu marido disse que a gente ia enfrentar o que precisasse ser enfrentado juntos e que ele queria saber detalhes, então o que a gente precisaria fazer. Aí ele disse, eu vou pedir uns exames pré-operatórios e aí a gente vai fazer a cirurgia primeiro para retirar, porque é muito grande pra gente tentar tratar ele
e podemos não ter sucesso no tratamento. E podemos ter complicações e talvez não tenha mais cura daí. Então, é muito chocante a gente ouvir essas palavras, né? Porque você fica com medo de morrer, você fica com medo tremendo de morrer, você fica com medo do tratamento, você fica com medo da cirurgia, você fica com medo de tudo que você vai ter que enfrentar na mudança da sua rotina, dos seus hábitos, no seu trabalho, que você vai ter que parar de trabalhar, vai ter que cuidar única e exclusivamente de si. Isso tudo acarreta um monte de outras necessidades, de outros desafios e problemas que surgem com tudo isso. Então, a gente fica assim, sem ação. É assim que a gente se sente, que pelo menos eu me senti. Estou aqui compartilhando a minha experiência. Já falei lá no início do outro vídeo também que estou compartilhando essa experiência pela segunda vez. Eu tenho essa experiência gravada no meu vídeo, no meu canal do YouTube. É uma série que se chama Aconchego CA. Lá também eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o diagnóstico. Mas, como eu falei também lá no outro vídeo, que a minha experiência era bem outra e a minha mentalidade também era bem outra lá em 2019. Então, hoje eu já vejo de uma maneira diferente e já consigo falar também de uma maneira diferente de tudo que me aconteceu. E trazer isso para um lado positivo, um lado de autoconhecimento, um lado de superação, um lado de vitória, de conquista. Então, eu resolvi refazer, né, esses vídeos nessa série Vencendo o Câncer. Porque o câncer se vence todos os dias. O câncer não se vence só quando ele está instalado em nós. O câncer se vence também quando você consegue lutar contra ele, para que ele não volte. Ou quando você consegue ter uma vida saudável para que ele não venha se instalar na sua vida, no seu corpo. Então, isso também é vencer o câncer. A palavra vencer o câncer não está sendo dado o significado verdadeiro dela. E então, assim, por isso que eu quis criar essa série. E aí, o resultado da biópsia saiu, o diagnóstico foi dado, o cronograma do que eu deveria de fazer também, os exames de sangue, consulta com cardiologista, mais um exame da mama. Então, tudo isso teve que ser feito novamente e teve que ser levado para o médico até o final do ano, porque eu deveria de fazer a cirurgia no máximo em janeiro do ano de 2019. 2016. 2019 foi quando eu fiz os outros vídeos. A Liquide entrou aqui novamente. Bem-vinda, Liquide. A minha live caiu. Não sei se vai ficar salva aquela live, mas enfim. Entrei novamente aqui e continuei do assunto lá da onde eu parei. Aí, se caso a live cair, eu vou... Se caso a live ficar salva, eu vou subir ela pro Instagram igual, a live 1, né? Que era do diagnóstico. E agora eu tô falando sobre a biópsia, o resultado da biópsia. E aí, então, a gente fez todo o procedimento que era necessário a gente fazer. Fizemos todos os exames, não levamos. Nesse decorrer desse tempo, muita coisa aconteceu, muita coisa passa pela cabeça da gente. E a gente não sabe como reagir, como fazer, a gente fica com medo que a gente está tomando as decisões antecipadas e... Aí um fala, tem que retirar a mama, depois fazer o tratamento, daí outro já fala, não, mas fulano fez primeiro o tratamento, depois retirou, depois nem foi preciso retirar. E aí a tua cabeça, assim, parece que faz isso aqui, ó. E aí a gente resolveu ir ouvir a palavra de um outro médico, pra não correr o risco de no primeiro médico a gente já resolver fazer a cirurgia. E aí a gente foi ouvir a palavra de um outro médico, que inclusive... A gente não foi especialmente para fazer isso, a gente foi para consultar com o cardiologista. E esse médico atendia no mesmo prédio que o cardiologista, inclusive
o mesmo corredor onde as pessoas aguardavam para consultar com o cardiologista era o mesmo corredor que aguardava para consultar com aquele oncologista. E aí eu conversei com uma mulher que estava fazendo também um exame lá, e ela disse assim para mim, mas por que tu não consulta com fulano, né, e não faz uma nova avaliação? Porque assim, e se precisar, ele já retira, ele já reconstrói, porque o outro mastologista, ele iria só retirar a mama. Eu não iria reconstruir. Eu iria ter que, numa outra cirurgia, depois reconstruir a mama. E aí ela disse, se você precisar retirar a mama, esse médico aqui, ele já vai reconstruir sua mama na mesma cirurgia que você vai retirar. E já vai ser tudo, você vai sofrer uma vez só. Não vai precisar fazer 2 cirurgias. Aí aquilo já me interessou também, porque eu tinha muito medo de ficar sem a mama, não queria de jeito nenhum. Porque eu tinha muito complexo com isso e tinha muito medo. E aí a gente resolveu marcar uma consulta com aquele médico. A gente marcou uma consulta, nunca mais me esqueço, a gente conseguiu a consulta para o dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. Deu um cri-cri na minha garganta. E aí a gente conseguiu a consulta, mas, porém, o médico ia sair de férias até dia 15 de janeiro. Aí a gente foi consultar, a gente levou os exames que a gente tinha em mão, levamos uma biópsia. E aí ele olhou o exame, primeiro o exame, né? E aí ele olhou o resultado da biópsia e ele disse assim, mas por que essa biópsia? Eu disse, foi a doutora que me pediu, assim, era uma gineco, né, uma ginecologista. Ela disse, de repente ela tinha dúvida então, porque ela é ginecologista, mas daí você poderia ter trazido direto para um oncologista, cirurgião oncológico, que era esse médico, ao invés de levar para um mastologista. Porque aí eu já diria para você que nem precisaria fazer a biópsia, porque aqui nesse exame já consta que você tem um tumor tal tamanho, eu não lembro bem certinho as medidas, então não vou falar agora, mas sei que era grande, era acho que 3x5, uma coisa assim. Você tem um tumor enorme, você tem uma mama pequena, então não tem possibilidade de tirar só o tumor, uma pela localização dele e uma também por você ter uma mama pequena e pelo tumor ser grande. E outra pelo tipo de tumor que é um carcinoma invasivo infiltrante grau 3, né, que era o nome do carcinoma, né, o nome do câncer. E ele disse isso, que você não precisaria ter feito essa biópsia, você já poderia ter logo encaminhado cirurgia e depois quimioterapia e radioterapia. Seria o teu protocolo de tratamento. E eu me senti muito à vontade com esse médico e eu confiei muito na palavra dele, ele foi muito humano, ele explicou muito bem as coisas. E a gente resolveu, eu e meu marido, a gente resolveu então confiar naquele médico e encaminhar com aquele médico. Nem voltar mais lá no outro médico, porque aí a gente ficou até meio que sentido, assim, com aquele médico por ter feito, passar por todo aquele processo, toda aquela dor que eu tinha passado e todo aquele tempo de espera, né? Poderia já ter realizado cirurgia em dezembro, se não fosse seu caso. E aí, então, a gente correu atrás, foi ver no SUS, né? Nós não temos plano de saúde, então a gente encaminhou pelo SUS, a gente foi ver o que a gente podia fazer. Aí a gente chegou lá, aí nos falaram, nossa, mas tem muita gente na frente e a gente consegue só liberar de 1 a 2 por mês. Então, pela quantidade de pessoas que tem na frente, vai demorar uns 7 a 8 meses até você chegar na vez, né? O seu nome chegar na fila onde você vai ficar, né? Chegar na vez, vai ter 7 a 8 meses. Mas o médico tinha pedido pressa, porque o tumor estava aumentando, porque tinha aumentado de fevereiro. Eu tinha levado todos os exames de fevereiro, de julho e de novembro. E ele tinha aumentado muito durante aquele ano. Então, ele disse, não dá para esperar.
não dá para arriscar, porque o mastologista já havia me dito isso também. É a cirurgia primeiro, depois quimioterapia e radioterapia, porque se nós tentarmos a radioterapia, a quimioterapia e a radioterapia e o seu organismo debilitar devido à quimio e à rádio, você vai ficar fraca, você vai ficar debilitada, suas células vão ficar comprometidas e você não vai suportar a cirurgia. Então, a gente precisa fazer a cirurgia enquanto que você tá forte e depois a gente entra com a quimioterapia. E aí, Eri, Kate, meu caso foi bem grave. E aí, eu disse, nossa, fazer o quê, né? Você tem que fazer, não tem que fazer, mas eu tava assim, respondendo automaticamente, assim, sabe? Quando você tá que parece um robô falando. E meu marido que intervia mais, que perguntava detalhes, daí eu perguntei detalhes da prótese, ele mostrou as próteses, que tipo de prótese que ele trabalhava, que tipo de prótese que ele implantava e tudo. E aí, quando ele disse, agora nós vamos fazer uma avaliação, uma consulta, eu quero consultar suas mamas, quero ver como que elas estão. Aí, quando ele consultou, ele disse, mas você tem nódulo na outra mama também? Daí eu disse, sim, eu tenho, mas esses são benignos. Eu fiz, não deu Bihards, não deu nada, né? Aí ele disse, não, mas são benignos, mas são nódulos bem palpáveis, ele disse. Por que tu não retira as duas mamas? Tu vai aproveitar a mesma cirurgia, a mesma anestesia, não vai correr o risco do câncer voltar na outra mama. E aí ele falou aquilo assim, e eu já tava assim, apavorada de retirar uma mama, imagina retirar as duas, né? E aí a gente foi para casa para pensar, porque como ele ia entrar em férias, então na última semana do ano ele não ia trabalhar e nem até dia 15 de janeiro. Daí a gente tinha tempo para pensar. E os exames já estavam tudo pronto. Aí a gente foi para casa para decidir. Daí até lá pelo dia 10 a gente era para deixar com a secretária dele a decisão, né? E aí, se caso a gente decidisse pela cirurgia, poderia ser no dia 19 de janeiro de 2016. E assim foi. A gente acabou optando pela cirurgia, pela mastectomia bilateral radical, né? Que na época eu nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. Sabia que era retirada das mamas, mas não sabia o que era isso. Gratidão, Álvaro. Bem-vindo. Gratidão. Tô aqui fazendo minha série Vencendo o Câncer. Outubro Rosa, contando um pouco sobre meu diagnóstico, agora estou na parte da biópsia e da cirurgia. Então, tô falando um pouco da minha história aí, trazendo um pouco de motivação, de inspiração para essas mulheres que estão passando por isso e que procuram no Outubro Rosa conteúdos, né, informacionais e conteúdos motivacionais também, e para que a gente tenha, né, uma experiência de alguém que passou por isso e que possa dizer, ó, estou aqui, firme e forte, livre da doença, curada, me cuidando, e isso tudo é muito valioso. Então, a vida passa a ter outro sentido e a gente passa a ter outras prioridades. E isso que é o bonito da vida, isso que é o bonito da cura. E a mastectomia radical bilateral, então, ela é a retirada das duas mamas. Se for uma mama só, ela é chamada de mastectomia unilateral. E então a minha foi bilateral e foi com esvaziamento axilar do braço direito. Foi bem agressiva a cirurgia. Foi retirada também uma parte do músculo peitoral, lado direito, reduzindo então em uma porcentagem também a prótese, porque não teria mais espaço, não teria mais pele e músculo suficiente para tapar a prótese, então a prótese esquerda ela ficou bem danificada, bem menor, e ainda ficou mais tarde danificada também pela radioterapia, onde então deu um encapsulamento da radioterapia. Então, isso tudo
foi no decorrer, então, depois da biópsia até a cirurgia e químio e radioterapia. Mas sobre quimioterapia e radioterapia, sobre o tratamento em si, eu vou falar semana que vem, na live da semana que vem. A live da semana que vem vai ser só sobre o tratamento, né? Então, até aqui eu contei um pouco sobre a cirurgia, sobre a biópsia. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o diagnóstico, como foi receber o diagnóstico. E a parte da cirurgia foi muito dolorosa também. Para mim foi bastante dolorosa. Sei que muitas pessoas não sofrem muito com dores, mas eu sofri bastante com dores. Não sei se foi por eu ter feito o implante imediato, né, após a cirurgia da retirada das mamas, ou o porquê, mas eu sei que eu sofri bastante dores. E demorou também a aderência das próteses na pele, depois que aderiu na parte inferior da prótese deu aderência cicatrizal. Então, isso tudo teve que ser trabalhado, manipulado através de fisioterapia. Então, é uma longa história, né? É uma história realmente de superação, uma história de muita paciência, de muita dedicação, de muita confiança nos profissionais que cuidam dessa parte, que cuidam da gente, que oferecem a sua ajuda, que nos motivam, que nos inspiram, que nos falam de que a gente precisa ser essa pessoa persistente, porque a gente não consegue nada de um dia para o outro. E muitas vezes dá vontade de desistir. Eu não vou dizer que não dá, porque é dolorido, porque é demorado, porque é cansativo, porque você ainda está, mesmo durante o tratamento eu tive que fazer fisioterapia e todas essas reabilitações, e você está muito fragilizado, né, devido ao tratamento, com muita fadiga oncológica, com muito cansaço, com muita lentidão mental, com muita náusea, falta de apetite, anemia. Então é tudo acometendo você e você precisa lutar para viver, lutar para conseguir resistir e fazer o que tem que ser feito. E hoje eu ouço muito os mentores falar isso, inclusive a Álvaro, que agora há pouco entrou aqui também. Para que a gente realize as coisas na nossa vida e a gente consiga alcançar o sucesso, a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. E eu sempre lembro disso, porque muitas pessoas desistem quando as coisas estão difíceis. E eu tive muitos momentos difíceis, e podem ter certeza que eu tive muitos momentos tão difíceis que eu pensei muito em desistir. Porque as forças terminam, a autoestima também, a força de vontade, a esperança muitas vezes fica abalada, mas você precisa lutar enquanto que há uma luz, um fio de luz, como se diz, né? Há uma esperança. E enquanto que há um suspiro, há uma esperança, e a gente precisa lutar. E quem luta pela vida somos nós mesmos, nós próprios. Porque cada um tem a sua vida e cada um tem que lutar pela sua, para que consiga viver bem, consiga se curar, consiga se readaptar. Então, tudo é difícil, nada é fácil. Se eu vou dizer que é fácil, não é fácil. É uma luta diária, é uma luta com você mesmo. Então, eu sempre digo assim, a minha luta é comigo mesmo e é todos os dias. Todos os dias eu preciso lutar. Então, vou deixar essa live aqui, salva, para quem quiser encaminhar para alguém, quem quiser assistir novamente também. Agradeço as pessoas que aqui entraram ao vivo. E com certeza, essa série de lives agora do Outubro Rosa, Vencendo o Câncer, vai ajudar muitas pessoas. Se você conhecer alguém que tem câncer ou alguém que tem na família, alguém que precisa
se instruir mais, que precisa saber um pouco mais como reagir, como se autoajudar, né? Como buscar essa autoajuda, como ter esse amor próprio, como ter essa garra pela vida, essa força, essa luz. Então você encaminha essa live para essa pessoa, tá bom? E um grande abraço para vocês e até a próxima live. Semana que vem a gente vai estar falando sobre tratamento, ok? Até mais. Um abraço a todos.